Nesse vídeo eu vou te mostrar o exato passo a passo que eu segui para poder criar do zero um app 100% com IA e faturar R$ 449.600 em apenas 3 meses. Todo mundo fala por aí que a inteligência artificial vai deixar muita gente rica, mas quase ninguém mostra algum resultado real de fato. E nesse vídeo eu vou te mostrar o resultado real que eu fiz e vou destrinchar tudo, como foi o passo a passo que eu segui para poder conseguir esse tipo de resultado. Mas eu já vou logo avisando, esse não é um vídeo de como ficar rico rápido, da noite para o dia, nem nada do tipo. Ao contrário do que muitos gurus falam aí na internet, ganhar dinheiro com inteligência artificial é sim possível, mas não é nenhum tipo de mágica, não é algo que você vai conseguir fazer simplesmente da noite para o dia sem ter um caminho certo. Porém, se você tem um caminho certo, mesmo que você esteja começando do zero, existem possibilidades para você poder explorar, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O caminho que eu segui tem exatos 5 passos e eu vou te mostrar cada um deles. Só que antes, por que você deveria me ouvir? Bom, esse aqui foi o resultado, você pode ver aqui a data, é um print da Lashlink, que é a plataforma de pagamento que a gente utiliza para processar os pagamentos dessa ferramenta. E no período aqui do dia 12/8 até 24/11, ou seja, 3 meses e alguns dias, né? 3 meses e talvez 12 dias ali, a gente teve esse resultado de R$ 449.687. Tá? E aqui vamos passar todo o passo a passo. E qual é o primeiro passo para você poder conseguir esse tipo de resultado e criar e desenvolver o seu próprio aplicativo, a sua própria solução 100% com inteligência artificial, sem que você precise programar, sem que você precise saber nada de código nem nada do tipo. É sim possível e ao contrário, inclusive, do que muitos desenvolvedores falam aí no mercado, que você tem sim que ter conhecimento, mesmo que a IA vai desenvolver para você, eu não tenho conhecimento e eu desenvolvi esse aplicativo e faturei isso daqui. Então, esses 5 passos é o que vão garantir para que você consiga, de fato, criar uma solução que ela possa faturar e não só ser mais uma coisa no mundo da inteligência artificial, que é um limbo onde você não tem absolutamente nenhum resultado, né? Só a ideia que é legal, o hype da inteligência artificial acaba sendo algo legal, mas você não vê dinheiro de verdade. Então aqui a gente vai mostrar algo diferente. Então a primeira coisa, o primeiro passo é você escolher o problema certo, tá? Por quê? Primeira coisa, você tem que entender que quando alguém paga por algo, essa pessoa paga porque ela quer resolver algum problema. Ela não paga para você algum dinheiro à toa. E muita gente começa a olhar para esse mercado de desenvolvimento de ferramentas, aplicativos e coisas do tipo, e essas pessoas olham para soluções inúteis, porque elas querem pensar em soluções fáceis. Mas, na verdade, escolher o problema certo é a primeira coisa mais importante para você poder ter resultado. Por quê? Porque se você pega um problema grande o suficiente para as pessoas poderem te pagar por isso e te pagar um valor razoável, um valor que seja justo por isso, para que valha a pena a sua dedicação nesse mercado, tem que ser um problema ao nível do que você quer cobrar. Tá? Então, não escolha soluções inúteis ou quase inúteis, porque isso não vai vender fácil. Quanto maior o problema que você resolve, mais fácil é de você vender. O que realmente vende, então? Primeira coisa é você entender que você precisa de um problema real de alguém, um problema real para poder ser resolvido. E aí tem algumas perguntas chaves que eu faço. Por que esse problema é relevante? Então, escolhe, lista alguns problemas e use talvez até o próprio ChatGPT para te ajudar a escolher problemas, de repente, de mercados que você queira. Por que esse problema é relevante? Por que as pessoas pagariam por isso? Então, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma solução prática para um problema real e um problema grande o suficiente. No meu caso, eu escolhi um segmento, então é bom que esse problema que você escolha, ele tem um nicho, uma segmentação específica para um grupo de pessoas. Eu escolhi o segmento de prestadores de serviços digitais e freelancers digitais. Então, gestores de tráfego, copywriters, designers, freelancers digital em geral e até pessoas que vendem serviços de inteligência artificial, que vendem serviços de agentes de IA. Eu peguei tudo isso e essas pessoas têm muita dificuldade de conseguir mais clientes na maioria das vezes. Existe um grande problema nesse mercado. Eu identifiquei que isso era um grande problema e decidi criar uma solução para ajudar essas pessoas a conseguirem mais clientes. E esse era um problema que eu já estava familiarizado porque eu já havia sido gestor de tráfego, dono de agência no passado, então eu sabia eu tinha um conhecimento desse problema, né? E aí, então, o primeiro problema aqui que eu escolhi foi o primeiro passo, na verdade, é escolher o problema certo. Depois, a gente vem para o segundo passo, que é validar a tese, né? E aí, quando se fala de validar a tese, o que eu fiz aqui? Primeira coisa que você deve entender, se você gasta horas desenvolvendo sem certeza que aquilo vai vender, é desperdício do seu tempo e você provavelmente só vai ficar frustrado ou frustrada, tá? Quais são as perguntas-chave aqui? Você entendeu o problema, você entendeu que existe uma possível solução para poder ser proposta para essa pessoa, qual que é
a solução mínima viável. Então, por exemplo, no meu problema que era ajudar esses freelancers e empreendedores digitais a venderem mais, eu entendi que existe um mundo de possibilidades. Inclusive, muita gente vende curso nesse mercado. Só que o que eu queria fazer é desenvolver uma solução de inteligência artificial que substituísse, talvez, um curso e que ajudasse essa pessoa a ter um resultado mais rápido. Por quê? Dentro lá do entendimento de problema, eu entendi que essas pessoas, na verdade, elas gastavam muitas horas vendo cursos e, às vezes, elas nem conseguiam ter resultado com esses cursos, ou, às vezes, elas nem conseguiam parar para poder ver muitas horas de curso, porque o dia a dia desses prestadores de serviços é muito corrido. Então eu fui entendendo e desenvolvendo o entendimento desse problema. Você pode usar, inclusive, o ChatGPT gratuito, se for o caso, para você entender mais sobre o problema que você escolheu. E aí eu entendi que a solução mínima viável era vender algo que pudesse entregar o conhecimento do método que eu tenho. Então perceba que é uma solução real para uma tese real. Eu tenho um método que eu tinha desenvolvido quando eu era gestor de tráfego para poder atrair clientes. Então, eu tinha esse método. O que eu queria fazer? Levar esse método para mais pessoas. Porém, eu não queria fazer isso só através de curso. E aí, eu entendi que se eu conseguisse colocar aquele método dentro de uma inteligência artificial para poder entregar para essa pessoa, então qual seria a ideia do meu app? Entregar uma plataforma onde essa pessoa pudesse receber os conselhos, direcionamentos e as estratégias e estruturas do meu modelo de vendas de serviços digitais. E aí, o que eu fiz? Eu pensei, olha, a solução ideal seria eu ter como se fosse o meu próprio ChatGPT, um ambiente onde a pessoa coloca o login, a senha dela, ela entra, ela vai fazer um diagnóstico do cenário dela e ela vai ter ali como se fosse um sócio digital para poder orientar ela. Essa era a ferramenta, o app que eu estava querendo criar. Então, que ela pudesse acessar pelo celular, que eu pudesse acessar pelo computador. E daqui a pouco, inclusive, eu vou mostrar como que ficou isso pronto para vocês. Mas eu falei, olha, se eu for desenvolver isso do zero, primeiro que eu nunca tinha feito isso, então como é que eu vou fazer? Talvez vai ser algo extremamente demorado. E aí, o que eu entendi? Tá, mas o que essa pessoa precisa é de ter essa tese validada e que essa tese consiga gerar valor para ela. Talvez isso possa gerar valor, talvez não. Eu acho que vai gerar valor, mas como que eu vou saber? Quando alguém pagar por isso e alguém disser para mim que isso fez sentido. Então, qual que era a solução mínima viável? No meu caso, no seu caso pode ser, tipo assim, uma funcionalidade do app ou da ferramenta que você quer desenvolver. No meu caso, era simplesmente pegar aquilo e entregar num ambiente mais fácil de entregar. E aí eu pensei, como que eu vou vender isso para algumas pessoas? Eu já tinha algumas habilidades de fazer lançamentos digitais, né? O que são lançamentos digitais? É você fazer, por exemplo, uma aula online, né, uma aula gratuita online, convidar pessoas para essa aula e oferecer, ao final, entregar um conteúdo de valor ao longo dessa aula e, ao final, oferecer para a pessoa dar um próximo passo com você. No caso, eu ofereci que ela contratasse, que ela comprasse a minha ferramenta, né? E aí eu falei, tá, eu vou fazer isso. Eu tinha um capital para poder investir. Talvez você não precisa começar com um modelo desse como capital. Eu tinha um capital para poder investir, nem precisou de muito capital, até porque, enfim, era só uma validação. E no meu caso, esse capital que eu decidi disponibilizar, ele não fazia diferença para mim. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu comecei com 5 mil reais. Esses 5 mil reais, naquele momento de vida, talvez você olhe assim, nossa, 5 mil reais para mim é muito dinheiro. Gente, presta atenção, eu não estava começando nesse jogo de empreendedorismo. Então eu tinha aqueles 5 mil reais disponíveis para poder investir se eu perdesse eles, não mudava nada na minha vida. Se você está começando do zero, você precisa de 5 mil reais? Não, eu investi 5 mil reais porque eu já queria validar acelerado. E aí eu investi 5 mil reais e nessa validação eu fiz 30 mil reais de faturamento. Então, para mim, foi muito bom. Mas eu sabia que, assim, eu poderia perder aquele dinheiro. Talvez para você o investimento vai ser 50 reais. Talvez o investimento não vai ser nada. Talvez vai ser você oferecer para algumas pessoas que você já conhece para comprar e que seja 2, 3 pessoas. Eu vendi para algumas pessoas, para algumas, sei lá, dezenas de pessoas a primeira versão. E essas pessoas compraram porque eu coloquei um investimento mais alto. Você não precisa começar com esse investimento mais alto e não vem falar aqui nos comentários, não, funcionou para você porque você investiu alto. Não, eu sabia o que eu estava fazendo na hora de investir mais alto. E, de novo, você começa com o capital proporcional ao que você pode perder. Eu poderia perder aquele dinheiro. Talvez você não possa perder esse dinheiro e talvez você não tenha conhecimento. Eu já tinha conhecimento de marketing, eu tinha conhecimento de outras coisas que ajudariam. Tá? E aí eu entendi que isso era o jeito de eu vender para algumas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu não posso investir em fazer a ferramenta e tudo mais. Eu preciso validar se as pessoas vão gostar disso e se elas vão querer comprar. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um assistente GPT. E o que é um assistente GPT? Quando você entra lá no chat GPT, você clica lá em GPTs. Quem usa o chat GPT pago pode criar um assistente GPT, é chamado de GPT personalizado. Eu criei um GPT personalizado e passei ali, sei lá, acho que umas 2 semanas desenvolvendo aí, parte de um ponto que eu tenho um conhecimento de inteligência artificial, desenvolvendo um treinamento para aquele GPT personalizado.
Então eu fiz assim um trabalho muito extenso de conseguir deixar aquele GPT personalizado quase como se fosse a minha própria cabeça com o meu próprio método. E aí eu chamei isso de Gabar AI, né? AI de inteligência artificial em inglês, cérebro. Eu não tinha nem nome, assim, meio que eu falei, ó, vou vender o meu cérebro aqui, a inteligência artificial do meu cérebro. E aí coloquei o cérebro meu, né, para poder destravar a escala brutal aí no seu negócio. E, gente, foi assim que eu fiz o primeiro movimento. Então, eu faturei os primeiros 30 mil reais e, sei lá, talvez se eu tivesse investido 50 reais e faturado, sei lá, 300 reais, que seja, entendeu? Talvez se eu tivesse investido nada e faturado os 50 reais que fosse. Mas o meu ponto aqui não é você precisa de um volume alto de faturamento para poder validar a tese. Você precisa de quê? De alguém abrindo a carteira e falando, eu compro isso aqui para mim faz sentido pagar. E segundo, que aí veio a questão que explodiu a minha mente. Quando eu vendi isso, eu já havia vendido vários cursos online. E foi a primeira vez que eu recebi um número de feedbacks absurdamente maior, proporcionalmente às pessoas que tinham comprado, em relação a cursos. Porque a galera falava, Bruno, isso aqui é absurdo, parece que eu estou conversando com você mesmo, eu tenho aqui 24 horas por dia disponível essa opção de usar essa solução para poder trazer mais vendas aqui de serviços digitais para mim, que era a solução que eu resolvo, né, no caso. E aí, o assistente GPT eu paguei quanto para poder validar isso? Zero. Era um link, na verdade. Na verdade, tinha um altíssimo risco disso, inclusive, essas pessoas compartilharem para outras pessoas que não tinham me pagado, mas eu não estava nem aí para o risco. Eu só queria ver se tinham pessoas que queriam pagar aquilo e se elas queriam testar aquela tese. Então, era uma solução mínima viável e eu queria gastar o mínimo que fosse possível para poder ter certeza que aquilo faria sentido e aí sim escalar aquilo. E aí vem o próximo passo, né? O quinto passo aqui. E qual é o quinto passo? Você desenvolver a ferramenta. Então, depois que você validou, pessoas pagaram, abriram a carteira por isso e te disseram que aquilo é uma solução que faz sentido para elas, aí você vem para o próximo passo, que é desenvolver a ferramenta. Então, agora sim, você desenvolve a primeira versão e aí você vai precisar de inteligência artificial para desenvolver essa primeira versão, porque você não, provavelmente você que está assistindo, assim como eu, não é um desenvolvedor. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de entender quais eram as melhores inteligências artificiais que desenvolveriam essa solução. Né? E aí a pergunta que estava na minha cabeça sempre era, como que eu faço isso gastando pouco? Então, qual foi a ferramenta que eu escolhi? O Lovable. O Lovable é uma excelente ferramenta para você poder fazer esse processo, tá? Para desenvolver uma ferramenta como essa, eu vou mostrar daqui a pouco aqui na tela. Na realidade, deixa eu abrir aqui. Se você entrar aqui, aqui está a minha ferramenta. Né? Tem a versão mobile também, a versão para celular. Mas, basicamente, o que é? É o Agentor. Naquela época não tinha nome de Agentor, né? Quando eu fui desenvolver, que eu fui pensar no nome, como eu falei, eu chamei aquilo de cérebro do Bruno Gabarra. Basicamente era isso. Eu não fiquei preocupando muito com branding, com criação de marca. Eu só queria saber se aquilo vendia. Era a única coisa que eu queria validar. Porque se vendesse, eu ia colocar minha energia naquilo. E vendeu muito bem, inclusive. E eu decidi dar uma aposta de um valor que não faria diferença para mim naquele momento, para poder decidir se com aquela aposta eu iria colocar mais energia ou não. E aí o que eu fiz? Um sócio digital que ele domina tudo sobre ganhar dinheiro com inteligência artificial. Né? Então aqui na lateral você pode ver que é como se fosse, o painel aqui parece como se fosse do ChatGPT. E aqui, por exemplo, eu posso ajudar uma pessoa a criar um negócio de A do zero, porque aí depois eu fui expandindo. Né? É um ponto que eu vou chegar depois aqui na otimização. Mas no início eu trabalhava só com prestadores de serviços digitais. Hoje eu pego uma pessoa que quer criar um negócio de prestação de serviço de agentes de IA. E aqui tinha o cérebro, que na verdade antes de desenvolver não tinha outra coisa a não ser o cérebro. Mas depois eu comecei a colocar mais algumas funcionalidades. E isso foi até na última fase que eu vou apresentar para vocês. Mas enfim, essa daqui é a ferramenta. E aí, o que acontece? Usei o Lovable para poder desenvolver. Então o Lovable é essa ferramenta aqui, ó. Lovable.dev, talvez você conheça, talvez não. E bom, o que acontece do Lovable, tá? Ele é uma ferramenta que ela é paga. Tem uma versão gratuita para você poder testar e fazer algo do tipo, mas ela é uma ferramenta paga. Então, se você entra aqui, por exemplo, a minha aplicação está toda aqui. Tá? A minha aplicação está basicamente toda aqui. E aqui eu tenho, por exemplo, a versão para celular, está aqui, dá para poder ver. Né? Eu tenho as outras telas aqui, por exemplo, a tela de login, eu desenvolvi aqui dentro, porque já está logado, enfim, ele não vai abrir, mas a tela de configurações
eu desenvolvi aqui dentro, tudo sem escrever nenhuma linha de código. Eu simplesmente dou comandos aqui, como se fosse o ChatGPT, e ela desenvolve para mim, inclusive ela implementa planos e tudo. Mas aqui está em inglês, porque eu uso as coisas em inglês, mas você pode fazer isso em português se você preferir. Ela opera normalmente muito bem. Inclusive, já vi pessoas falando na internet que não opera bem com português. Mentira, porque eu já fiz um monte de coisa em português e opera muito bem. Tá? Isso dá para confiar tranquilamente. E usei o Claude, né? O Claude é uma outra ferramenta. Então, aqui, ó, se eu entrar aqui no Claude, ele é uma outra ferramenta que eu já pagava, então eu não precisei investir nada aqui no Claude, porque eu já tinha o plano mensal lá de R$100, eu acho, por mês. E eu usei o Claude para poder revisar o código, basicamente. Quanto que eu gastei aqui nessa brincadeira toda? Mais ou menos uns 500 a 600 reais de Lovable para poder desenvolver no plano. Eu coloquei um plano um pouco mais caro no primeiro mês, para poder ter mais créditos lá e ficar desenvolvendo. E o Lovable, como eu falei, eu já tinha pago. Então, uns 500, 600 reais, só que lembra que eu já tinha feito 30 mil nesse momento aqui. Então, foi fácil pegar esse dinheiro e só reinvestir, né? Enfim. E aí vem o próximo passo, né? Que é o quarto passo. E qual que é o quarto passo? Você validar o modelo de vendas. O que acontece? Muito importante isso aqui. Nenhum produto bom faz milagre, tá? Assim, não existe um cenário onde um produto bom faz milagre. Tem muita gente que fala de Product-Led Growth, né, que é o produto ser bom e aí ele mesmo vender por si só. Olha, em 99% dos casos isso não vai acontecer, que é o quê? Você simplesmente criar um produto bom e ele magicamente vender. Isso não vai acontecer na maioria dos casos. Então, se você quer vender, não adianta você ter um bom produto. Se você não tem um modelo de venda de forma previsível, você vai patinar. Então, as perguntas-chave aqui, qual que é o modelo de vendas ou quais os possíveis modelos de vendas que viram bem para esse produto? Eu já tinha validado com um lançamento digital que eu fiz, que eu chamei essas pessoas para uma aula, que aquilo vendia, porque vendeu. E aí eu fui olhar quais as métricas da validação da tese. Então, aquela fase lá de validação da tese, né, a fase 2, quais eram as métricas dela? Pô, no meu caso, eu botei R$5.000 e voltou R$30.000. Ou seja, eu sabia que tinha ali um retorno do investimento vezes 6. Né? Cada R$1 que eu colocava virava R$6. Coloquei 5, virou 30. Então eu sabia que tinha algumas métricas. Eu sabia que tinha X pessoas que entravam naquela aula ao vivo e dessas X pessoas Y aplicavam para poder comprar a solução e aí Z compravam a solução. Então eu tinha um número. O que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou melhorar o que eu fiz na validação e vou repetir. Às vezes o que você vai fazer na validação não vai servir para essa fase aqui, porque, por exemplo, talvez na validação você conversou com alguns amigos e coisas do tipo, e você não teve assim, uma coisa que dá para você replicar nessa fase de validar o modelo de vendas, então que você teria que descobrir. No meu caso, eu já tinha uma coisa que dava para replicar, eu fui simplesmente replicar. E aí, por último, mas não menos importante, vem o quinto passo, né? E o que é o quinto passo? É você melhorar e escalar. Então, como que você faz isso? Aí essa é a hora que você otimiza o produto. Então nessa hora aqui é que eu vim e falei, tá, deixa eu criar outras coisas. Então deixa eu ensinar vendas como um todo para essas pessoas e criar agentes e assistentes aqui de IA para isso. Deixa eu ensinar gestão para essas pessoas. Deixa eu ensinar funis de vendas para essas pessoas. Deixa eu ensinar tráfego pago para essas pessoas. Deixa eu ensinar copywriting, né, que é a escrita persuasiva para essas pessoas. Deixa eu deixar essas pessoas expertas em nichos e saber como que elas escolhem nichos para poder ganhar dinheiro com serviços digitais. Deixa eu ajudar essas pessoas a criarem agentes de IA para ganhar dinheiro vendendo agentes de IA. Deixa eu ajudar essas pessoas a criar um negócio de inteligência artificial do zero. Eu fui adicionando outras coisas que estavam dentro do meu escopo de conhecimento para poder agregar e vender esse aplicativo. E veja que o grande diferencial aqui é a solução que esse aplicativo fornece. Ele não é um aplicativo robusto. Talvez se você quer fazer um aplicativo muito robusto e você é desenvolvedor, você não vai ganhar dinheiro. Por que eu consegui ganhar dinheiro aqui? Porque eu fiz uma solução simples de desenvolvimento, em termos de código e coisas do tipo, e quem é desenvolvedor sabe que isso aqui não é algo muito complexo, mas que o problema que aquilo resolve é um problema grande a ponto das pessoas estarem dispostas a pagar, que elas não estariam dispostas a pagar, de repente, por uma solução em termos de código e coisas do tipo ultra complexa, e que não resolvesse um problema tão grande quanto esse. Então, eu me preocupei muito mais com o passo 1, que era qual o problema que eu escolhi e qual a pessoa que eu escolhi para poder resolver aquele problema. E aí a coisa funcionou muito mais. Tá, então, o que eu fiz? Quais eram as funcionalidades relevantes? Essa era a pergunta-chave. Eu coloquei. Como que eu ia repetir a validação de vendas, né, em mais escala? Foi o que eu fiz. E aí, o que eu fiz? Melhorei o lançamento que eu fiz na validação, comecei a melhorar ele e repetir aquele lançamento mais vezes. E isso foi o que me gerou o resultado que eu gerei, que eu consegui gerar. Eu peguei
o retorno do investimento que eu tive, ou seja, o dinheiro que aquilo me gerou, e eu reinvesti parte daquilo em aquisição de clientes para poder conseguir trazer mais clientes. Porque esse é um erro de muita gente que está começando. De repente, não se inteirar de como conseguir mais clientes e achar que só aqueles clientes que você tem, você não vai precisar investir para conseguir mais. E a realidade é que você tem que investir. Então, uma parcela relativamente até pequena desse valor, a maior parte desse valor foi de uma margem muito alta, eu tive uma margem de lucro muito alta em cima disso. Cerca de, em cima desse valor, eu acho que uns 80%, 70%, foi uma margem realmente bem alta, mas um pedaço pequeno desse valor que eu faturei, eu reinvesti em aquisição de clientes. E esse pedaço que eu reinvesti, ele foi o que foi responsável por, inclusive, eu sair, sei lá, dos primeiros 30 mil que eu faturei para... Na verdade, até esses 30 mil foi numa fase de validação que foi antes desses 3 meses, tá? Para ser sincero. Então, se for somar os 30 mil, a gente está falando de quase, sei lá, 480 mil reais no total vendidos. A fase inicial, ela foi antes dos 3 meses, os 3 meses já foi da fase de desenvolvimento para frente. Por que eu falo isso também, né? Por que deixar claro para vocês até esses números e tudo mais? Para que você entenda que não é mágica. Isso foi um processo aqui ao longo de alguns meses para poder conseguir trazer esse resultado. Isso é uma das soluções que eu tenho aqui. Eu tenho mais de uma empresa, eu tenho essa empresa, eu tenho uma empresa que vende agentes de IA para clínicas médicas. Né? O que são agentes de IA? Talvez se você não saiba, é como se a gente colocasse um funcionário virtual dentro do WhatsApp de uma empresa e para poder fazer vendas para essa empresa dentro do WhatsApp. Então eu fiz isso lá também. Além disso, eu tenho outros cursos, outros produtos na minha empresa de educação. E o Agentor, que é essa ferramenta, ele é um dos produtos, é uma das linhas nossas aqui de receita. E é uma coisa que eu quero cada vez mais expandir. Né? E aí eu cheguei nessa fase de melhoria e escala, isso foi depois de um bom processo. E aí hoje, olha a diferença que ele é. Né? Hoje a ideia do Agentor é ser um sócio digital que ajuda uma pessoa iniciante a criar um negócio lucrativo de fato, que ele possa levar até 10, 50 mil de faturamento. E com todo esse contexto de assistentes de inteligência artificial que atuam com as estratégias por trás, fazem os bastidores, a parte difícil, estratégica e de orientação para que uma pessoa que quer começar um negócio digital, ela consiga começar do zero. Mas isso é o que chegou hoje. Lá no início, eu simplesmente fazia uma coisa, que era pegar freelancers e prestadores de serviços digitais e ajudarem eles a terem mais clientes. Hoje o Agentor ainda faz isso, mas ele também pega uma pessoa que está começando do zero e mostra esse modelo de negócio de prestação de serviços voltado somente para o mercado de IA, que é onde eu estou 100% imerso hoje, é o que eu vivo e respiro hoje. Né? Bom, então, assim, eu estou falando aqui do Agentor, mas também esse vídeo não é um vídeo de venda, não é para te vender nada. Caso você tenha interesse no Agentor, vai lá no meu Instagram, @BrunoGabarra, e manda uma mensagem lá, fala, sei lá, quero conhecer o Agentor ou algo do tipo, que aí a gente te apresenta e o meu time te orienta como é que funciona. Mas o mais importante é você conseguir tirar valor de fato desse vídeo e entender que isso aqui, né, você seguir esses 5 passos aqui é 100% possível desde que você tenha o modelo certo. Tendo o modelo certo, ou seja, você escolhe o problema certo, você valida a tese desse problema, depois você desenvolve a ferramenta, depois você valida o modelo de vendas e depois você melhora e escala isso. Não é milagre, não é mágica, mas sim é possível uma pessoa que não sabe programação, assim como eu, conseguir faturar algumas centenas de milhares, quem sabe até alguns milhões. Depois eu volto aqui para poder atualizar quando a gente bater com esse produto em específico R$1 milhão. É possível qualquer um fazer isso desde que tenha o caminho certo. E aqui estão os 5 passos. Espero que você tenha tirado o valor disso. Comenta aqui embaixo para mim se fez sentido, se você conseguiu tirar o valor desses 5 passos, se isso foi algo novo para você. Isso é o principal indicador para mim, esses comentários são os principais indicadores para mim de que faz sentido eu continuar fazendo mais vídeos como esse para ajudar mais pessoas. E, a propósito, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui agora. Bom, é isso e até o próximo vídeo.